Então, maravilha. Bom, boa noite a todos, amados amigos da página Tato Save, Espiritismo, Ciência e Filosofia. Hoje, Edgar e eu estamos aqui com um pouquinho de atraso, porque queríamos que a Vanessa, nossa amiga e trabalhadora, que está fazendo em nome do centro a palestra de hoje, teve algum probleminha ali com a câmera. Vocês sabem bem como é a tecnologia, às vezes não deixa na mão, numa hora que queria tanto participarmos. Mas não há problema. Ela está conectada conosco, por espírito, por sentimento e por áudio também. Ela nos ouve, ela pode estar conectada. Vou dar uma boa noite logo de cara aqui, meu parceiraço, meu amigo Edgar. Tudo bem, amigão? Tudo bem, Tato. Uma alegria estar com você, como sempre, né? Aí fica uma delícia tudo, né? Então, muito bom estar aqui junto. E a gente agradece o convite da casa, né? Claro. Olha só, Edgar, assim que você já apareceu, a Alice Narayama falou: ai, que saudades, Edgar. Que legal, e boa noite para todos aqui. A Kelly, Cristina, que maravilha ver vocês. E olha só, pessoal, nós estamos querendo muito voltar ao nosso estudo do Evangelho, que fazíamos no domingo e que era tão importante para nós, acredito que para muitos de vocês também. Então, a gente quer estar junto e conectado. Hoje nós estamos fazendo um trabalho pelo Centro Fonte de Luz, lá de Franco da Rocha, que seria apresentado pela Vanessa, uma trabalhadora e nossa amiga, porém a Van teve esse probleminha com a câmera, não está podendo estar presente com a gente, mas teremos outras oportunidades e participaremos com toda alegria. Então, um beijo para a Vanessa, que a gente possa estar conectado sempre, e não se preocupe, isso acontece e nós entendemos plenamente o que se faz. Vamos, pessoal, como é costume da Casa Espírita, fazer uma prece para nos sintonizarmos, pedimos proteção e auxílio do alto, nesse trabalho que Edgar e eu queremos fazer com tanto carinho. E peço a vocês que vibrem conosco, se sintonizem, para nós estarmos juntos em sentimento elevado, em sentimento do bem, ok? Eu faço a abertura, você faz a fechadura, Edgar? Pode ser ou não? Eu faço a fechadura. Tá ótimo, meu querido. Então vamos lá. Vamos todos levar nosso pensamento e pensarmos no nosso mestre amado. Senhor Jesus, mestre amigo, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, mais uma vez, estarmos aqui reunidos em seu nome, pela internet, para falarmos um pouco de seu evangelho. Hoje é um tema tão importante, tão grandioso, que queremos colocar dentro do nosso coração mais forte e sermos, sim, mais fiéis ao nosso Pai, como o Senhor é e já nos ensinou a ser. Então pedimos a sua proteção através de seus prepostos, espíritos amigos que querem nos inspirar e nos ajudar para esclarecermos da melhor maneira este ensino, esta lição que retiramos do livro Boa Nova, para que, aplicada em nossas vidas, possamos ser mais felizes, filhos melhores. Obrigado a todos os espíritos que nos ajudam há tanto tempo e que possamos, nesse momento, fazer justiça à condição de filhos de Deus, irmãos do nosso Mestre Jesus. Muito obrigado a todos, que assim seja. Muito bom, muito bem. Bom, Edgar e Miguel e eu adoramos o livro Boa Nova. Não é novidade para ninguém que nós, sempre que podemos, falamos desse livro, repetimos. E conversando, pensamos em sugerir esse capítulo, que é o capítulo 6º do livro Boa Nova, escrito por Humberto de Campos, psicografado pelo Chico. E Edgar e eu estávamos começando antes um pouquinho, nós comentamos algo importante. No capítulo 6, chamado Fidelidade a Deus, mostra um dos primeiros ensinos dado por Jesus no comportamento do verdadeiro cristão, aquele que está se adequando a uma mudança íntima em nome da realidade do mundo espiritual, em nome de Jesus. Então, se analisarmos tecnicamente este livro, por exemplo, no capítulo 3, Jesus convoca o seu colégio apostólico para formar os 12 discípulos. Então, no capítulo 1 e 2, ele conta sobre João Batista, sobre o aspecto de Roma, vai desembocando nesse processo. No capítulo 3, com 30 anos, Jesus entra em Jerusalém e vai convocar o colégio apostólico, chama Primeiras Pregações. No capítulo 4, chamado A Família Zebedeu, significa a convocação ainda de alguns outros discípulos, no caso, os filhos de Zebedeu e Salomé, que seriam João Evangelista e Tiago Maior. No capítulo 5, que chama Os Discípulos, que significa ainda algum remanescente da convocação dos discípulos e a explicação íntima de cada um deles, a personalidade mais enfocada. Veja que ainda não se iniciou a pregação, o ensino do evangelho, que começa agora, no capítulo 6. E por isso a coerência que estávamos observando, Edgar e eu, desta obra, mostrando que agora começa o ensino. E por que coerência? Podia começar com outra coisa.
Sim, mas é que, na verdade, Jesus fala que uma das primeiras posturas que nós devemos ter é a fidelidade a Deus. Então, nada melhor do que começar o ensino do Evangelho chamando-nos a atenção para este ponto, fidelidade a Deus. E eu, Edgar, gostamos muito de um pensamento, que vai ser mais do meio ali para o final, mas que vamos desembocar nele com um pensamento muito bacana, muito elevado, desse ensinamento. Aqui, Edgar, eu vou pensando algumas frases e nós vamos discorrendo. Alguma colocação, amigo? Não, tá perfeito. Acho que você deu uma contextualização muito interessante, porque mostrou o caminho do processo que Jesus estabeleceu, certamente não por acaso, né? Porque tudo que ele faz tem muito sentido, muito significado, né? É uma construção do menor para o maior, do começo para o final, né? Então vejam que nada do que Jesus faz está fora de uma coisa razoável, de uma coisa com sentido, de uma coisa com significado, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, Tato, que você ressalta, para que a gente fortaleça a nossa confiança nele. Né? Jesus está perto do absoluto, né? Perto da sabedoria total. Né? Então, e essa sabedoria para nós é ainda uma incógnita, né, Tato? A gente imagina o que é isso, mas a gente não sabe o que é isso. Né? Nós, quando planejamos, quando fazemos projetos, quando imaginamos fazer alguma coisa, a gente tem inteligência, mas ela é cheia de falhas, cheia de lacunas, ela é rasa, né? Comparativamente à de Jesus. Ele não. Ele não deixa a ponta solta. Não deixa. Né? Então, você falou de uma ponta que não está solta, que é sutil. É sutil. É você não olhar a mensagem, mas olhar o livro inteiro, né? Você olhar o processo ali. Que, evidentemente, Humberto também captou e estabeleceu na ordem correta. Claro, né? Claro. E mesmo que ele não tivesse colocado, passaria pela análise do Emmanuel também, que compartilhava esse trabalho junto com outros, mas organizava quem seria o quê, que ordem. Tanto que você me contou que o André Luiz chega com o livro Nosso Lar para o Emmanuel, ele lê e fala, reduz a 50%, corta pela metade. Ele volta, isso, agora corta mais um pouco. E aí chegou, então, todo esse crivo, esse trabalho de redator, não sei muito bem o Emmanuel deve fazer com tanta beleza. Sim. Então, pessoal, o Edgar comentou muito bem e a gente analisa isso. Vamos ver como é que se confirma a intenção de Humberto de Campos. Brevemente aqui no primeiro parágrafo, ele diz assim, depois das primeiras prédicas de Jesus a respeito aos trabalhos ingentes que a edificação do reino de Deus exigia aos seus discípulos, então das primeiras prédios, do primeiro discurso, do primeiro sermão religioso que ele começa a fazer, ele vai ensinar esse pensamento, esse ponto de vista. E eu coloco aqui, para a gente começar, talvez pensar, Edgar, e refletir, assim, na causa de Deus, já é uma frase de Jesus, tá, pessoal? E frase do Cristo, vamos aprofundar. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. O mestre já pede, ou pelo menos já dá o toque. A fidelidade deve ser uma das primeiras. Realmente não teria muito sentido dela vir muito depois. Porque é a fidelidade que vai me sustentar, talvez, a encarar uma situação que não está muito bacana. E que eu deveria passar por essa fase sendo fiel para mostrar que lá para frente eu posso receber causas maiores, situações de vida que eu posso encarar e ser um trabalhador do Cristo mais responsável. Eu tenho que demonstrar uma fidelidade. Eu não posso ser uma pessoa que foge da dificuldade, foge daquela briga na primeira dificuldade. E isso serve para todos nós, hein, pessoal? Todos nós devemos tomar essa atitude. Então ele continua, né? Onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca. Então, como que pode? Onde estaria o pai e o filho nessa união se não fosse recíproco? E uma frase, Edgar, que o meu pai até uma vez comentou, aquelas frases que a gente coloca no carro, sabe? Deus é fiel. O pai falou, mas eu acho isso uma besteira tão grande. Poderia mudar assim, você é fiel a Deus? Porque Deus é fiel, é a mesma coisa que falar o sol é quente, a água é molhada, é óbvio que ele é fiel, mas quer nos dar a entender, talvez,
ele está fazendo a parte, nós estamos, mas você acredita que ele é fiel mesmo? Porque se você está contrariado, você acha que ele errou ou lamenta e reclama da tua existência, né? Então, você vê, né, Tato? Ele falou que é a primeira virtude, né? A primeira virtude. Porque, Tato, pensa, né? Pensemos juntos. É o começo de um relacionamento, tá certo? Sim. Tá? Puxa, eu conheci o Tato hoje. Será que ele é confiável? Será que eu posso contar com ele? Né? Será que eu posso contar com ele quando eu precisar? Será? Ó, eu tenho um projeto aqui, tem uma coisa para fazer. Será uma palestra? Será que eu posso chamar ele? Né? Claro que se ele não puder, tudo bem, mas se ele puder, será que ele vai se empenhar? Será que ele vai, né? Então, é a primeira coisa de todo relacionamento. É perfeito. Você vê como faz sentido, né? Faz sentido. Faz sentido. Agora, veja, nós já sabemos quais são as características deste Pai, deste Deus, tão amorosamente colocado por Jesus, apresentado por Jesus a nós. Mas a pergunta que fica, que eu acho que Jesus está falando, aí nós, né? Sim. Qual é a nossa fidelidade? Isso, cara. Qual é a nossa? Assim, quem é você nesse relacionamento com o Pai? O que você tem para colocar? Tá certo? Tá certo. Quer ver que é uma chamada forte, né? Já começou firme. E gosto quando você fala assim, Edgar, que não é para ele, não é Deus que precisa da minha, é por nós. É por você, Edgar, é por você, Tato. Se você for bom a Deus, é melhor para você, não para ele. Não, exato. Ele vai muito bem. Gente, ele não precisa de nada, né? Não vamos esquecer disso, né, gente? A gente não pode rebaixar Deus, né, Tato? Humanizá-lo, né? Sabe uma coisa que me impressiona, Tato? Não sei se eu já te disse. Tanto naquela época, eu não sei se são todos da época, mas a gente vê muito Paulo, dos discípulos de forma geral, falando assim, de servir a Deus, né? Eles chamam, parece que eles chamam Deus mais de Senhor do que de Pai, né? O Senhor dono da terra, né? Dono de tudo, né? Certo. Eu não sei se era uma coisa típica da cultura, né? Onde havia isso de forma muito forte, mas eles sentiam, Paulo fala muito isso, eles sentiam uma alegria, eu vou servir a Deus. Eu não vejo muito mais isso dessa forma nos cristãos atuais. Não é verdade? É verdade. Parece que Deus a gente ficou mais de igual a igual para ele, o que não é uma boa coisa. Tá certo? Calma, muita calma nessa hora. Tá certo? É verdade. Muita calma. Então, não sei, eu acho que na nossa relação com o Pai, a gente quer muito mais. Eu vou me dar bem? Eu vou ficar bem? Eu vou ser feliz? Então, ok, vamos em frente. Tá? É verdade, Edgar. Concordo. Olha só que bacana, a Marleide Fragoso comentou aqui, ó. De primeiro eu li um pouquinho errado, e ela falou: eu sou infiel a Deus. Gostei muito, Marleide, de você falar que você é infiel, porque não diminui você, coloca você numa realidade que eu também estou. Nós não somos fiéis a Deus. O Edgar muito bem já disse isso aí. Parece que o Paulo tinha prazer, alegria em servir. Eu tenho em ser servido. Exatamente. Assim, a Marlene tem toda a razão. O Pai não pode contar com a gente em todos os instantes. Não pode. Não. Por exemplo, digamos que tem alguém que mora, o meu vizinho aqui, tá certo? Que precise muito. E esteja em prece, orando para Deus ajudá-lo numa questão, né? Deus talvez fala, bem, tem o Edgar aí do lado, né? Talvez ele procure, através, evidentemente, de outros espíritos, me intuir, me não sei o quê, tal. Mas será que eu vou estar sensível a este bem? Legal, se eu estiver mais preocupado com os meus interesses, o que é óbvio, que, infelizmente sim, ele fala assim, bem, não adianta, vou tentar outro vizinho, porque do Edgar aqui... Edgar, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas quando a gente está em grupo aqui, um fala um negócio e vem na cabeça da gente uma outra coisa que eu nem estava imaginando. Você falou isso daí, de Deus usar o Edgar tá aí do lado.
que me lembrou. Vocês lembram, pessoal, quem não viu o filme do Divaldo? Assista, foi muito bonito. Que o Edivaldo estava tão perturbado por aquele obsessor e já meio revelando o que tinha acontecido, e ele começa andando na Bahia ali, e tinha umas pessoas na rua, ele sobe naquele poste por quase momentos e recebe um grito assim, não! Que era o povo encarnado ali no o qual passava. E depois, conversando com a Joana de Ângeles, ele fala, mas Deus ia me matar, ele nunca... Ele falou com você, Edivaldo, por aquelas pessoas. Aquele grito, não! Era ele pedindo, mas a gente quer que ele venha se materializar e fala, Tato, meu filho. Não, queridão, você vai ter que ouvir as pessoas que estão acessíveis a você. Não que Deus seja acessível. É muito difícil falar de Deus e não errar, falar uma bobagem. É que já foi dito que o pai ajuda a criatura através da criatura. Ele quer tanto que a gente aprenda sobre a fraternidade que ele não vai permitir, ele só vai permitir que a ajuda aconteça através da fraternidade. Ou será um espírito desencarnado, uma pessoa desencarnada, ou será uma pessoa encarnada que vai te ajudar. Ponto. Certo. Ponto final. Ponto final. Ele não precisa, ele pode, mas ele não precisa, e tem tantos corações em nome dele que querem nos ajudar, tantos, uma legião. Então, ele deve se alegrar de falar assim, puxa, fulano fez isso em meu nome. Fez isso por em meu nome. Pelo irmão. Né? Edgar, então, e se ele fizesse, tiraria a sua oportunidade de ajudar a vizinha, e ele em si ajudaria... O que seria, não poderia ser completo, perfeito como é. E a obra é toda perfeita, Edgar. Toda perfeita. Porque se ele prega como fora da caridade não há salvação, né? Olha o poder dessa afirmativa, né? Que a fraternidade é o caminho único, né? Que o não egoísmo é o caminho, né? O preocupar-se com o outro antes de se preocupar comigo mesmo. Esse é o caminho, essa é a expressão do amor. Poxa, ele vai me dar todas as oportunidades para fazer isso, né? Vai. Então, assim, agora ele pode contar sempre comigo? Não. Não pode. Tá? Então, eu não sou inteiramente fiel, né? Possivelmente ele pode contar comigo a hora que eu falo, bem, agora é a hora do aspecto espiritualizado da minha vida, né? Na minha imperfeição, talvez eu acredite que lá no meu trabalho, ou a hora que eu for colocar o lixo para fora de casa, ou junto com a minha esposa, com meus filhos, com meu tio, com meu pai, com a minha mãe, ele não espera que eu trabalhe para ele. Não. Claro que ele espera. Aliás, principalmente com esses próximos, mais próximos, é óbvio, né? O Edgar, aqui tem uma frase de Jesus que para mim mostra assim uma grandeza tão grande que nossa cabeça não imagina, que ele fala assim, ó, não podemos duvidar da fidelidade de nosso Pai para conosco. Cristo afirmou. Agora ele fala assim, ó, sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Cara, isso não é forte, Edgar? A gente tem que parar para pensar nisso, né? Eu perguntaria, Edgar, quando foi o primeiro dia? O dia que você nasceu na Terra? Não. Não. O dia que a Terra foi criada? Não sei. Não, também. Mas já é um bom tempo atrás, já. Hein? Já. Mas ele fala assim, não, filho, para a Terra ser criada, talvez, tinha que ter sido feito coisas antes. Então, o primeiro dia, indiretamente, eu estava criando para desembocar agora. Sim. Então, Edgar, quando o Cristo, nosso mestre, fala, meu pai trabalha até agora, não dá uma noção assim, meu, não seja ingrato, filho, pelo amor de Deus, não fala isso, que você está sozinho nisso. Você não sabe quanto mamar já foi te dado de madrugada por mulheres que eu confiei para te cuidar, em quantas vezes... E a gente pensa bobagem, né, cara? Pensa bobagem. Sim. Veja, se a gente tem que ser grato... Opa, desculpa, Edgar, eu só apertei errado aqui, peraí, já tô voltando. Tá. Se a gente precisa ser grato aos nossos pais que só nos deram o corpo, certo? Só nos deram o corpo físico. Só por isso a gente precisa ser grato a eles. Isso não que seja pouco, mas só por eles se dispuserem a fazer isso, a gente precisa honrá-los. Ok? Imagine aquele que nos criou de fato, que permitiu que eu estivesse. Então, assim,
Só por isso a gente já precisaria servi-lo. Mas ele permite que a gente seja rebelde e infantil até agora. Permite. Faz parte do processo. É lindo, Edgar, é lindo. E nesse momento, Humberto começa a dar uma sequência de punhaladas que, na verdade, é a frase do nosso Cristo. Ele fala assim, ó, desde o primeiro dia, ainda não o conhecíamos e ele já nos amava. Então, Tato, lindo, né? Veja, essa é aquela hora que me toca, porque tem o meu nome no texto. Você já ouviu eu falando isso. Edgar. Ele está falando para nós, mas não, ele está falando para mim. Está no singular. Aí. Tá. Edgar, olha, você nem o conhecia e ele já cuidava de você. Ele já te amava. Você está entendendo, Edgar? É assim que eu leio o texto. Ô Edgar, você sabe que eu falo isso nas palestras? Pessoal, no meu livro está escrito Tato. Alguns aqui que só acompanham. E aí o pessoal fala, cara, aquela hora que você falou que no teu livro estava escrito Tato e que no de você... Cara, que inspiração maravilhosa que você teve. Aí na minha cabeça sabe que foi sua, mas no meu coração vai dizer, pois é, às vezes eu tenho umas inspirações mesmo. Ô, Tato, mas considere inspiração, porque é óbvio que eu também, que não, isso não saiu da minha cabeça. Tá querido, então, assim, eu estou repassando a corrente do bem, né? Fizeram a corrente do bem comigo, aí com você. Então, por favor, não fale o meu nome. Eu só eu sou um elo só, como você. Fica tranquilo. Não, eu entendo. Mas, Edgar, tem um outro pensamento que o Cristo vai nos levando, vai nos conduzindo, que ele fala assim, então, ó, tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. O Cristo está falando. Se vacilais, receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. Para, né? Que nem falava o Brunão, né? Para. Isso já merece a palestra. Já. Então, olha que só. Pena, diga, que pena cada palavra nos toma quase que 1 hora, porque... Mas veja, o nosso objetivo não é terminar, a gente tem que crescer para baixo. Sabe crescer para baixo? Aprofundar. A gente não tem que crescer na superfície. Olha só. Tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Esse tipo de afirmação, para mim, parece que ele está dizendo uma lei, um princípio. Exatamente, também acho. Porque ele generalizou, você percebeu? Tudo na vida tem um valor, um preço, ele falou. Um preço. Né? Que lhe corresponde. Então, Tato e todos que nos ouvem, talvez a coisa mais valiosa que a gente busque chama-se felicidade. Exato. Ok? Nada é mais valioso que isso. Muito bem. Então deve ter um alto preço, né, Tato? Deve ser um alto preço. Então, agora, poxa, vale o preço. Claro, vale. Assim, eu vou pagar 200 moedas, eu vou ganhar 1 bilhão de moedas, vamos pensar, na proporção. Sem dúvida. Por isso, Tato, que me faz lembrar a parábola do... que nem seu nome, que o cara estava andando, encontrou um tesouro e vendeu tudo para comprar o terreno. Porque tudo que ele tinha, ou que ele era baratinho, né? Vender tudo, trocar, né? Para pagar o preço do terreno, valia ele vender tudo. Vender até o rim. Tá certo? Então, gente, vale a pena. Vale a pena. Ainda mais que ele fala agora, Tato, se me permita falar o restinho, bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho. Poxa, parece que esse é o preço, né? Sim. Mas olha, sacrifício. Olha a conotação positivíssima que ele colocou. Bênçãos do trabalho. Não é tragédia. Bênçãos do sacrifício. Não é tragédia do sacrifício. Não é verdade. É isso mesmo. Bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho. Pergunta geral. A gente se alegra no trabalho? É verdade, Edgar. Tem até uma frase tem até uma frase de Confúcio que ele fala: ame o que faz e não terás que trabalhar nem um dia. Então.
Porque a gente odeia quase o trabalho, não enxerga nele a bênção. Edgar, e olha que bonito, que coerente que está isso aqui, quando ele fala assim, ó, aqui, ó, a fidelidade que o mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? A gente realmente, para ter um prazer, ou usar alguma coisa que nos dá um prazer, não cobra, às vezes, um preço caro, é o preço de servir ao mundo, é o preço de ser fiel ao mundo. O preço que Deus te cobra não é dolorido. É não. Isso, o mestre está oferecendo isso. Você está tentando atender a ele, e ele te cobra, e ele é caríssimo. Se ele faz um empréstimo ao mundo, ou do mundo, ele te cobra caro. Deus não quer isso de você. Ele quer que você pague com a tua felicidade, como o Edgar falou, indo pelo caminho. O pagamento para Deus é nos ver feliz. Imaginando. Poxa vida, né? Poxa vida. É que nem os nossos pais carnais, né? Que falam, ó, vai por esse caminho. Ah, mas é difícil. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Né? Então, agora... Aí começa. A gente acredita nisso? Eu gosto dessa pergunta, Edgar. Eu gosto quando você faz essa pergunta, cara. Gosta, né? Faz tempo que eu não faço, né, Tato? Faz tempo. A gente acredita nisso, gente? Não, então vambora. Vambora, sai correndo. Né? Ô, Edgar, e naquele vídeo que você gravou aqui no estúdio, tá no YouTube, que você falava assim, se eu fizesse tudo o que você quer, ou Deus te atendesse, você ficaria feliz mesmo? Por quanto tempo? Porque tudo o que você quer, eu entendo que você pergunta assim, você quer a parte que cabe ao mundo oferecer, o prazer, a alegria, status e tudo mais. Isso não sustenta você. Essa fome, ela vicia em outras fomes. Porque olha só que legal, ele fala assim, ó, quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Por quê? Porque ser vaidoso e avarento é querer atender aos prazeres do mundo, ou atender à cobrança do mundo. E ele vai te exigir uma coisa dolorida. Porque vai ter pessoas que não vão te tratar como você gostaria, e você não aguentará. Isso que ele quer tirar da nossa cabeça. De que, qual é o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Ele continua ainda falando. Então, parece que podemos ser fiel a Deus, podemos ser fiel ao mundo. Sendo fiéis a Deus, nós nunca teremos cobranças doloridas. Pelo contrário, qualquer fidelidade que eu atribuir a Deus, a retribuição é grandiosa. É de paz, é de alegria, de harmonia. Qualquer retribuição de fidelidade ao mundo, o preço é alto. O qual vai me dar, às vezes, desprazeres, desgosto, tristeza, remorsos. Parece ser assim. E a gente analisa isso. É perfeito isso, Tato, porque assim, você já me ouviu falando que eu entendo que existe um enorme vazio dentro de nós, né? Um chamado vazio existencial. Nada das coisas do mundo começará a preencher esse vazio. Só as coisas do Pai vão preencher esse vazio. Porque são coisas que são construídas dentro de nós. Construídas onde? Nesse espaço vazio. Né? Então, aplausos não preenchem vazios. Sim, não preenchem aplausos do mundo. Mas os aplausos da própria consciência, esses preenchem vazios. Então, a gente precisa entender que escolhas que a gente está fazendo. Porque assim, já está na hora da gente escolher diferente. Ah, mas é difícil. Isso é desculpa. Isso é obstáculo inconsciente. Se encha de alegria que vai ficar fácil. Né? Convença-se. Poxa, eu quero correr na maratona. Puxa, correr 42 quilômetros é muito difícil. Mas eu posso me preparar, eu não preciso correr 42 quilômetros amanhã cedo. Eu posso correr daqui a 2 anos. Então eu vou começar com 1 quilômetro por dia. Tá certo? É verdade, cara. E aí fica fácil. Então, assim, não vamos tentar nos enganar com essas desculpinhas de criança. Nós já somos suficientemente adultos para saber que a gente está sem querer fazer isso. Esse é o fato.
né? Como a Marlene foi honesta e falou, eu sou infiel, a gente tem que falar, nós não queremos, tá? Mas aí não reclamemos também, porque nós já sabemos qual é o retorno que vamos ter. O preço a pagar. O preço. E o preço é o que você disse aqui, as flagelações íntimas, do vazio que permanece intacto dentro de nós. Exato, Edgar, exatamente. O Emmanuel tem aquele texto no livro Religião dos Espíritos que ele comenta: o sofrimento do ególatra é a egolatria, o sofrimento do ciumento é o ciúme. É o preço que ele paga por atender ao mundo. É quase consequência, não tem outro jeito. Aí é legal que os meninos ficam todos empolgados, cada um conta uma história. Ai, ele tá vendendo não sei o quê, o outro tá pensando assim, e Jesus escuta, entusiasmado da alegria deles ali. Aí ele fala assim, o mestre, ó, Jesus, depois de ouvi-los, satisfeito, perguntou: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Aí ele pergunta isso para nós, como o Edgar já bem comentou. Tato, Edgar, cada um que lê. Você não acha que é caro o tributo, o imposto que o mundo cobra aos que se apegam aos seus prazeres? Ele continua, ó, se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir lealdade ao coração? Porque o mundo pede até o nosso sangue, né? Nossa, e não há perdão, cara, do mundo. Não. Exatamente. Ele só pede lealdade. Parece que... Parece justo. Bom, o Edgar, e muitas vezes acontece, alguém que está aqui com a gente conectado, vê se isso já não aconteceu na sua vida, você conhece. Você tinha um rol de amizade muito bom, uma condição social, e de repente alguma coisa desandou, você perdeu aquela condição financeira, você não perdeu junto muitos amigos, mas você não continua a mesma pessoa, talvez agora mais necessitada deles. Esse é um preço a se pagar, porque você estava vinculado, e pode ser, não vamos rotular esses irmãos que foram embora, porque pode ser que a gente também fosse, ou seja, já não fomos muitas vezes, né? Sim. Mas a gente vê assim, é um preço dolorido. Essa fidelidade que Deus tem conosco, nunca vai nos fazer isso, na hora mais do abandono, ele te abandonar também. Nunca. Nunca. Você disse muito bem. E veja, Tato, todos nós, deem uma olhadinha no próprio coração e vamos ver o quanto nos faz falta saber que nós temos alguém absolutamente leal a nós, com quem contar. Porque, Tato, veja, você, dentro da sua trajetória de vida, né, fez muitas coisas, muitos projetos, foi em frente, tal. Mas em cada lance mais difícil, em cada lance mais arriscado, vou começar uma coisa agora, será que vai dar certo, tal. Você sempre, tenho certeza, se lembrava assim, bem, qualquer coisa, meus pais estão ali. Sim. Sempre. Sempre. Nem que seja para pedir um conselho. Se tudo der errado, eu volto para casa dos meus pais. Exemplo. Tá certo? Logo quando a gente sai de casa. E veja, só deles existirem, eles já são um apoio. Não é? É. Vocês estão aí? Então fica aí que eu vou ganhar o mundo, né? Eu vou ganhar a América, né? Eu vou voar. Sim. Vocês estão aí? Tá, então fica. O fato de vocês estarem aí é uma segurança. É verdade, Edgar. Tá certo? É verdade. Então é assim com todos nós, né? Ou então, eu tenho um super amigo, ele existe, ele tá lá, tá? Se eu precisar, pronto. Então eu vou em frente. Agora, olha só o que o texto está nos dizendo. Nós temos o Senhor do mundo. O Senhor do universo. Do mundo é pouco, né? O Senhor do universo está ao alcance da mão. Aliás, não precisa nem ter mão, do pensamento. Tá certo? Certíssimo, então, assim, o senhor tá aí? Tô. Ok, então eu vou, tá? Pode ir. Pode ir. Pode sim. Mas qualquer coisa, o senhor me salva? Salvo. Claro. Edgar, uma coisa que a gente até pensa, na filosofia, o pessoal começou a querer pensar por que Deus criou os imortais espíritos? Porque se nós marcarmos um tempo que somos imortais, tivemos um começo. Antes desse começo, sei lá, do primeiro lote de espíritos, da primeira turma,
do primeiro individual, antes desse só existia Deus. Sim. E se Deus é eterno, para trás ele tem toda a eternidade. Sim. Por que Deus criaria algo que já estava perfeito? Não tem como responder isso, mas refletir sobre essa questão, Aristóteles, a turma falava assim, Platão que acabou, porque ele amava tanto que quis criar espíritos com sentimentos, sei lá, semelhantes ao dele, para compartilhar esse amor. Mas ainda assim incompleto. Mas... Ô, Tato, você já me falou isso outra vez, mas me ocorreu outra coisa. Legal, Será amigão. que Deus não nos criou porque Ele gostaria que nós sentíssemos o que Ele sente? Deve ser. É uma das respostas mais plausíveis que eu tenho no momento. Ele não criaria para sofrer como ele não sofre. Não. Imagina. Bobagem. Ele não criaria porque ele estava estressado ou em tédio. Não, nem para aplaudi-lo. Nem para aplaudi-lo. Para bajulá-lo. Boa colocação, Edgar. Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Porque, assim, o nada de amor que a gente sente, o nada. Tá. Falo por mim, o nada do amor que eu já sinto, que é nada, olha, acho que, bem, um átomo é muito. Já é um negócio, né? Já é um... Tira o fôlego nas pouquíssimas situações que eu senti alguma coisa que eu possa chamar disso ou perto disso. Parece que é um negócio que não cabe. Não cabe. Sabe aqueles filmes que a gente vê que se a pessoa tem uma hiperconsciência, ela explode? Sabe? Tem filme assim, né? Sim. Quando ela vai começar a saber, ela vai saber tudo. Pronto, ela explode, porque ela não aguenta. É over. Né? Você tem filmes assim, né? Tem. A Lúcia, eu acho que exato, estava tentando lembrar dela. Ela desapareceu, ela explodiu, ela não... Tanto Então, nós estamos naquela condição tão primária que talvez um átomo de amor divino seja muito. A gente não suportaríamos. Imagine na perfeição ou lá perto. Nossa, mãe de Deus. E é possível que ele queira que a gente sentisse isso. Mas vamos fechar esse longo parênteses. Mas, de qualquer forma, eu acho que a grande questão desse acordo, desse nosso relacionamento com o pai, o senhor tá aí, né? Tá, eu posso... É que nem a criança, posso pular na piscina? Pode. Né? A criança não sabe o perigo que ela corre. Sim. Mas ela sabe que se acontecer alguma coisa, o pai dela vai tirar ela pelo colarinho. Tá certo? É isso, gente. É isso. Agora, isso é ser fiel, né? O pai quer que a gente brinque na piscina, brincar de viver, mas quer que a gente seja feliz de verdade, né? Ser fiel por nós. Por nós. Olha aqui, Edgar, uma coisa legal. O mestre falou que ele falou assim, Tiago, nem todos podem compreender a verdade com V maiúsculo de uma só vez. Até a Ana Paula Gili, olha aqui, comentou um negócio, risada daquilo que eu disse, né? O lote de espíritos. Realmente, Aninha, não dá para compreender a verdade de uma só vez. Que ideia tosquinha, sei lá, se é de um por um, ou se é... Mas nem é nisso que Jesus ainda fala. Eu comento. Não dá para vocês compreenderem a grandiosidade do que está por trás. Mas ele deve assim, devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu. Não só o crente, ele é crente. Todos os que acreditam, vamos colocar. A gente não compreende essa proteção. E aí ele fala assim lindamente, não devemos pensar em Deus ou no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Essa recompensa, Edgar, é o aperfeiçoamento. Olha que bonito, cara. Ou seja, é o nosso desabrochar, né, Tato? É nosso desabrochar. A recompensa do diamante lapidado é brilhar. Que legal, Edgar. Brilhar, que legal. Gente. Eu acho que o diamante lapidado, ele deve ser felicíssimo. Porque ele consegue refletir a luz, né? Ele rivaliza com a luz, né? Tá certo? Vamos ver quem brilha mais, luz? Você ou eu? Né? Que legal. Né? Então, assim, é o nosso destino. O nosso destino é brilhar mais que o sol. Né? Edgar, imagina que você, por exemplo, faz algo servindo ao mundo e ganha a recompensa do mundo. Essa recompensa
é algo fugaz, perene, não perene, como que eu vou falar aquela palavra? Perecível. Perecível. Ele vai acabar. A recompensa que Deus nos dá é o aperfeiçoamento imperecível. Uma vez melhorado, melhora, não vem ninguém retrograda. Então a recompensa que eu lhe dou, filho, é algo que ninguém lhe toma, nem eu mesmo. Porque é uma conquista íntima, é algo imortal em você. É uma verdadeira recompensa, o aperfeiçoamento. E aí, esse aperfeiçoamento, Edgar, não é assim, tá bom, eu continuo tão triste, mas já que eu melhorei, não. O aperfeiçoamento passa a diminuir a minha incompreensão e melhorar a minha alegria perante tudo que está acontecendo. Sim. Que é grande. Tato, você falou isso, eu acho que você vai me obrigar a contar uma coisa. Essas coisas eu adoro ouvir. Vamos lá. Já deve fazer uns 3 anos, eu terminei uma palestra numa casa espírita aqui em Bauru, e uma pessoa chegou até mim e disse assim, eu queria te agradecer, porque algumas das suas palavras, não desta palestra, mas de outra palestra, fez com que eu reatasse o meu relacionamento com uma pessoa muito importante da minha família. E eu estou muito feliz. Eu fiquei contente, como você sabe que a gente fica, e fui caminhando uma meia quadra assim para chegar no meu carro, pensativo nessa situação, né? Tipo assim, o que será que eu disse para ela? Nem foi naquela palestra, né? Mas Verdade. Okay. Aí eu sentei no carro assim impactado. Estava sozinho, eu estava alguma coisa me impactou, alguma coisa mexeu comigo por conta disso. E sentado, eu não liguei o carro. Parece que alguém me disse assim, eu não ouvi nada, não foi nada mediúnico, tá? Mas alguém disse assim, apareceu o seguinte pensamento na minha cabeça. Legal. Legal. Parece que você fez alguma coisa legal. Mas isso não te transformou 1 milímetro. Todos os seus enganos, todos os seus erros, todas as suas imperfeições não se alteraram em nada. Você ainda terá que se transformar. Querida. Ou seja, você acabou de dizer isso. De certa forma, a gratidão daquela pessoa foi uma espécie de aplauso, certo? Certo. Tá? Eu fiquei alguns minutos, eu fiquei 5 minutos contente. Eu fiquei contente. Mas isso que aconteceu com essa pessoa vai impedir que eu grite com alguém? Não. Vai impedir que eu seja egoísta? Não. Vai fazer com que eu me dedique 100% a Deus? Não vai. Entendeu? Vai impedir que eu desanime, que eu reclame? Não vai. Então, naquele instante, parece que eu tive uma prova de que, evidentemente, que eu tenho continuado fazendo o que eu estou fazendo. E, na verdade, eu sou apenas, como você diz, um papagaio. Né? Como eu digo, um papagaio. Somos né? todos. A grande questão é que a gente fala palavras boas. E a grande questão, eu preciso dizer a todos, que a gente acredita profundamente no que a gente está falando. Sim, tá isso é verdade. É o nosso mérito, né? A nossa virtude, eu acredito muito. Ponto. O que aconteceu com aquela pessoa é conquista dela. É verdade. Ela que pegou o que foi dito e foi lá reatar o relacionamento e fazer diferente. Ela que transformou o próprio sentimento, o próprio coração. Ela fez o esforço pesado. Tanto é verdade, Edgar, porque na plateia que você fez essa mesma palestra, devia ter um monte de pessoas que não aproveitaram como ela o que você falou. Exato. Foi ela, sim, que mudou. Sim. E talvez nem eu tenha aproveitado adequadamente o que eu disse. Tá? Então, aquilo, parece que aquela situação colocou as coisas numa proporção, numa perspectiva correta. Então, assim, ótimo que você está fazendo. Continue. Continue. É bom. Vai te dar pontinhos.
Entendeu? Vai te ajudar, porque quanto mais você ouve, mais você vai ficar mais fácil você fazer. Mas o trabalho pesado que você vai ter que fazer na sua vida, filho, você vai ter que ainda fazer. É verdade, okay? Edgar. Perfeito. Então, eu nunca contei isso em público, acho que eu nunca contei isso para quase ninguém, eu acho. Que legal, fomos privilegiados aqui. Só que você levantou a bola do assunto de uma forma que parecia que você sabia. Ah, querido. Ô, Edgar, quem sabe, os caras me deram uns toques, eu falo, e aí fala, Edgar, conta aquilo lá, vai ser importante. Ah, conta, Edgar. Aí você conta. Mas dá para entender claramente, nós fazemos às vezes as palestras emocionados, tocados por esse assunto, e muitos já estão naquela condição, inspiram-se o anjo da guarda nele, eles melhoram, toma atitude, vai lá, faz as pazes. Isso. Edgar, eu fico tão feliz de poder falar assim, a mensagem que temos passado na página, em qualquer vídeo do YouTube, é uma mensagem que me orgulha ouvir, que me orgulha saber que eu falo daquilo. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas no YouTube, o Henrique é pequenininho, ele gosta de ver, muitos caras assim com 40, 50 anos, um casal, e que também não é problema, não é nada criminoso, mas assim, vamos jogar um joguinho aqui, e vamos ficar comentando do joguinho, e aí faz umas brincadeiras meio bobinhos, uns teatrinho bobo, babaca, vamos dizer. Sim. E eu falo, se você me convidasse, e eu sei que eu tô te colocando numa situação que é improvável, que você fala, vamos jogar um Super Mario, vamos jogar um joguinho lá do não sei o quê, na internet, vai ganhar muita visualização, tá dando muito. Eu falo, Edgar, acho que não, amigo. Não queria ser visto assim. Claro. Então é a verdade. Nós não mudamos ainda, como o Edgar sabe, o trabalho, querido, é outro jeito, tá? A lapidação interna sua vai ser de outro modo, mas parabéns, você já tá vendo que é gostoso, que é possível, ela te deu um exemplo, essa irmã que melhorou na tua palestra, Edgar, ela melhorou na tua palestra, ela saiu da tua boca, você tá conseguindo melhorar assim também? Olha que pergunta direta, você que falou para ela, meu, como é que você não consegue? Sem dúvida, sem dúvida. Não é? Então, assim, é legal receber elogio, mas elogio não evolui ninguém. Não, evolui não transforma ninguém. Apenas talvez, porque há elogios falsos, né? Bajuladores, né? Que querem alguma coisa, geral, né? Não era o caso, evidentemente, mas os elogios podem causar muitos estragos se a gente permitir que a nossa vaidade, que o nosso orgulho se ativem fortemente. Então, elogio não evolui ninguém. É verdade, não, de jeito nenhum. Se nós não tomarmos cuidado com eles, poderemos fazer mau uso, Edgar. Olha que o Cristo ainda continua então ali, ó. Pessoa, daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua. Sim. Então, diariamente, o tempo todo e quase sempre, o Edgar é mais bem testado, não nessa hora do elogio, mas na hora do aperto familiar ou da intimidade que você tem que dar o braço a torcer e suportar. Sim. Eu acho que a gente já vai caminhando para o final? Já vamos caminhando no final, já vou entrar no pensamento, meu amado. Aquele lá é o ápice, né, Tato? Aquele é o ápice. E é a hora que a gente fala assim, mas o Edgar e o Tato ainda fazem palestras, eles podem servir a Deus. E eu que estou adoentado? E eu que não tenho condição, não tenho uma internet? Essa que é a grande sacada. Ninguém está fora da condição de servir a Deus. E muito. E muito, E muito. E às vezes, né, Edgar, pode que esses que se julgam fora sejam os que mais tenham oportunidade de realmente servir e provar a Deus a fidelidade. Porque provar a fidelidade, Edgar, como agora eu e você, sem dor de cabeça, sem fome, com alegria, sendo elogiado, tantos elogios amorosos que passam aqui dos nossos amigos, irmãos e irmãs. Que delícia servir a Deus assim. Vamos ver se vocês servem a Deus de outro modo. E é o que o André comenta aqui, ó. Mestre, nos últimos dias, tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Então, André pergunta assim, eu estou livre da condição de ser fiel enfermo, mas aqui, na verdade, o Cristo diz... Tipo assim, alguém vai cuidar de mim? Eu estou liberado? E atestado. E aqui, momentos antes, ele fala assim, ó, o discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus no mundo, Será que você está perguntando assim, nos dias de calma é fácil provar fidelidade e confiança?
É um pouquinho antes daquela frase que você sabe de cor. É um pouquinho... Ah, já achei, Edgar, obrigado. Tá aqui. Então ele fala assim, ó. Ouve, replicou o Senhor com certa ênfase. Edgar, você não fica pensando como é que deve ser essa ênfase, cara? Ah, não sei. Ouve. Tipo assim, André. Cara, deve ser um tom amoroso, hein, meu? Oh, sem dúvida. Então ele vai dizer, ó, o Edgar já me localizou. Ouve, replicou o Senhor. Nos dias de calma, é fácil provar-se fidelidade e confiança. É fácil, ou seja, dá para provar fidelidade em dia de calma também. É como o Edgar falou, você recebeu um elogio e você não chegou em casa se sentindo superior ao outro. Não, mostra fidelidade ao receber o elogio. Não se prova, porém, dedicação verdadeira, senão nas horas tormentosas. Então é no tormento que se prova a dedicação verdadeira, em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo deveres, diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com as mais altas probabilidades do êxito no serviço. Tateando ou rastejando, busquemos servir a Deus que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. E agora, cara, que eu sempre marco aqui para nunca esquecer, pessoal. Ai, Tato. Edgar, eu queria que alguém viesse e falasse assim, esse aqui foi escrito quando? Hoje? Pode ver, filho. Pode ver quando que foi escrito esse negócio aqui, ó. Deve fazer uns 2 anos, Tato? Uns 2 anos. Tem que ver o dia que Boa Nova veio à tona, cara. Olha só, pessoal. Abram os ouvidos para ouvir uma das declarações mais lindas que Jesus já escreveu, ou que escreveram pelo Cristo. E verdadeira. Então, depois... Como posso, mestre, estar doente? André, irmão de Simão Pedro, hein? Olha só, ele fala assim, André, cara, essa chamada, esse vocativo é forte. Se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com tua palavra e com os teus ouvidos. Se ficares mudo, toma assim mesmo a charrua, o arado, símbolo do trabalho, valendo-te das tuas mãos. Ainda que fosses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderias servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. É para pensar a vida inteira. Nossa, cara. Agora, veja, de novo, né? Ele está falando para mim, para você, para cada um de nós, né? Então, eu já me peguei pensando assim, como seria a minha vida se eu me tornasse cego? Vai mudar bastante, né? Vai mudar. E se eu não tivesse mãos e pés, né? Se eles se endurecessem e eu não pudesse mais caminhar, nem usar a mão, como que seria a minha vida, né? O que eu pensaria? O que eu sentiria? Porque servir a Deus passa, obrigatoriamente, por se interessar pelo problema do outro. Então, eu cego, sem sair do lugar, sem usar as mãos, alguém ia ter que me alimentar, ou pôr uma sonda. Eu vou me lembrar da dor de alguém e procurar amenizá-la? Essa é a pergunta. Sim. Edgar, você falando... E ele está falando que é isso que eu tenho que fazer para, na hora tormentosa, que é essa, eu servir a Deus. Ele poder ainda contar comigo. Edgar, eu vou te contar uma coisa que você falou. Como eu me sentiria caso acontecesse? Eu tenho uma cliente, a Juliane. Ela é fonoaudióloga, ela trabalha no Centrinho. E a Ju, ela é muito estudiosa e ela está se especializando em fonoaudiologia auditiva. Aquelas crianças que apresentam problemas de audição ou adultos também. E existe um problema chamado surdez súbita, no qual você deita bom, como hoje, e acorda completamente surdo, completamente deficiente auditivo. Muito dolorido. Porque, Edgar, o que ela me contou é o seguinte, algumas pessoas acordam e uma menina comentou, nossa,
acabou a obra, não está mais trabalhando aqui em casa, na vizinha de casa não está tendo mais obra. E ela chamou a mãe dela, né, perguntando alguma coisa, a mãe não respondeu. Ela levantou, foi lá e falou, mãe, a obra não está mais trabalhando aqui. A mãe vira para ela e... Cara, ela não escuta nada. E de repente ela começa a perceber, e aí vê aqui o problema. E você já viu aquelas pessoas que fazem um transplante, alguma coisa, fica com uma coisa grudada na cabeça aqui, conectada. É esse tipo de surdez que ela fala, é uma surdez que para. O que eu queria dizer? Ela falou que muitos recuperam a audição com esse equipamento e melhoram. E eles choram, Edgar, choram de ouvir a torneira, o barulho da água, a hora que estão lavando as mãos. Ela colocou num menino que estava lá, teve uma menina que eu acho que com 10 para 11 teve esse problema, volta só aos 22 a ouvir. Nossa, 12 anos. Cara, eu não sei o que deve sentir, mas eles dão valor, Edgar, àquilo que nós não estamos dando valor. Um menino, assim que fez a cirurgia, e havia instalado, porque ele faz a cirurgia, fica quietinho, depois instala no centrinho alguns dias de retorno. Certo. Ele ficava andando pelo salão, ali pelo espaço, e batendo o pezinho no chão, e algumas pessoas falaram, o que ele estava... Não, ele achou interessante o som do pé bater no chão na hora do passo. Você percebe, né, amado, que está ouvindo com a gente, que Edgar, assim, dá para ser fiel a Deus com os sentidos que nós temos? Porque você pode perceber que esse sentido é uma dádiva, é um presente, é uma oportunidade de fazer bom uso. E que já dá para reconhecer que é grandiosa a bondade do Pai. Quando o Chico foi perguntado se ele não se cansava das pessoas que procuravam por ele na peregrinação na porta da casa dele, sempre pedindo, nunca oferecendo, ele fala que ele não se cansava não, que ele se sentia muito feliz em poder servir a Deus. E o repórter falou, o senhor está com um problema na vista, está sangrando. Então o Chico aproveita e comenta. Sabe, meu irmão, eu tenho um problema nessa vista, eu não enxergo nada por ela. E dessa outra, faço um tratamento com colírios variados, que me ajudam a diminuir um desconforto nos olhos, como ter areia nos olhos. Mas há muito tempo já percebi que enxergar, ainda que precariamente, ainda que por um olho só, para mim já é um privilégio. Será que... Agora a pergunta errada. Será que Deus não poderia melhorar a condição dos olhos do Chico? Ou até digo mais, dar uma terceira visão, criando um ser humano sobrenatural, um super ser humano na visão? Eu diria, poderia colocar quantos olhos quisesse, colocar a visão 360 em todos nós. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é essa. Será que você consegue ter gratidão a Deus, ser fiel, mesmo com uma vista não tão boa? Essa que é a pergunta. Que Deus pode, ele pode. Se ele pode, por que não faz? Porque tem um propósito por trás, por nós. Por nós. Por nós. Disse muito bem. Por nós. Exato, Edgar. Então, eu sei que todo mundo aqui, se eu quiser procurar um defeitinho, uma dificuldade, todos temos. Graças a Deus, pode saber, para a grande maioria, tá levinho, pessoal. Tá suave. Tá pouco dolorido. Aproveitemos ser fiel nas pequenas coisas agora. É claro que não é ser conivente com a dor, aceitar a dor e querer que ser bem-aventurado aflito, é aquele que procura sofrimento. Não é esse sofrimento torto ou desnecessário, é o sofrimento benéfico, é o bem sofrer. Sim. Então, tenta aproveitar a unha encravada, aproveitar o filho um pouquinho mais difícil, uma ingratidão de um esposo que não faz um elogio na comida tão carinhosa que você prepara, ou o marido que também está... Qualquer um. Tenta aproveitar isso e tentar ser fiel nesse pouquinho, que pode que você já vai amenizando necessidades maiores para o futuro. Ah, mas aí um dia eu vou ter essa. Mas não vai sofrer. O Chico não sofreu como nós. Não é, Edgar, não é certo eu dizer, Edgar, se um dia então, sei lá, numa futura encarnação, eu vier com uma mediunidade para trabalhar para um outro mundo como o Chico, e tiver a dificuldade que ele teve, eu vou ter que sofrer como ele? Não vai ter que sofrer. Você vai sofrer menos do que está sofrendo agora. Porque o orgulho que me maltrata, a vaidade que me maltrata, e o Chico não tendo isso, nada maltrata. Brilhante, Tato. Brilhante. A gente erra ao comparar a nossa dificuldade hoje com a dificuldade de amanhã. Porque amanhã eu vou estar mais forte. Exato. Então, hoje é mais difícil que amanhã. Então, Chico, que é o amanhã, né? Chico que está lá na frente... Nós morreríamos no segundo dia. Ele viveu 90.
Feliz. Feliz. A gente morreria no primeiro dia. A gente não aguentaria as 12 horas de autógrafo dele. Não. Imagina, a gente ia falar, pelo amor de Deus, eu tenho que dormir. É isso que a gente falaria. Exato. E ele fez isso com alegria. Então, e você disse uma coisa extremamente importante. Tá, tudo, né? Mas um ponto muito importante. O pai quer que a gente comece do começo. Então, nós estamos falando de coisas absurdamente simples, que a gente ainda não faz. Então, é assim. Você, na sua casa, está comendo uma comida na hora do almoço e ela está salgada, além da conta. Não diga que está salgada. Isso já é servir a Deus. Já é servir a Deus. Concordo, meu amado. Concordo. Aí a pessoa que fez a comida, ela está salgada, né? Só um pouquinho. Exato. Quase nada. Nem percebi direito. Exato. Isso é servir a Deus. Isso é servir a Deus, Edgar. Por exemplo, daqui a pouco será dezembro. E preparem-se, vai ser muito calor em Bauru. Tá certo? Certo. Tá bom. 1h da tarde. Aquele calor forte. Pra que ficar falando? Nossa, que calor! Nossa, boa, Edgar. Isso é servir a Deus. Sinta o calor. Não reclame. Não reclame. Edgar, você falando aí me lembrou um negócio legal. Me ensinou um negócio legal. Que não só quando nossos olhos se fecharem para a luz da terra, quando nossos braços e ouvidos. Quando fizer muito calor em Bauru, dezembro, sirva a Deus com a tua paciência, meu. E coragem. E coragem. Para que infernizar o amigo? Tato, com a coragem de sair de casa e trabalhar, né, Tato? Nesse calor. Desse calor. É isso, gente. Não precisa perder os olhos. Muito bem, Tato. Perder os olhos para ter coragem e paciência. Nós somos... a gente, faz tempo que eu não falo isso, mas a gente faz muito mimimi, gente. Faz, Edgar. Pode falar, amigão. Gente, a gente tem quase tudo. Quase tudo. Quase tudo. Né? Então, que sejamos pacientes. Só nisso, que é pouco. Nível 1, a gente já vai estar servindo muito ao Pai. E veja, e como o Tato hoje tem repetido muitas vezes de forma muito, muito importante, servir ao Pai é a sua felicidade. Exato. Não parece, viu, Tato? É preciso dizer. Não parece que a gente vai ser feliz cumprindo o nosso dever. A gente nem acredita muito nisso. Entendeu? Tá? Mas é preciso acreditar. Porque, assim, as nossas alternativas, todas estão falhando. Que tal a gente tentar esse caminho que a gente não usou ainda? Que tal? É verdade. Tenta. Ó, se em 10 anos você não for mais feliz que hoje, tá bom, 10 anos é muito. Se em 1 ano você não for mais feliz que hoje, um pouco, abandona o Cristo. Boa, Edgar. Faz um teste. Mas nesse 1 ano se empenhe. Sem mimimi. Seja verdadeiro. Edgar, seja verdadeiro. A Alice Narayama comentou aqui, ó. Nossa, Edgar, sempre tocando nas minhas feridas. Compartilhe com você, Alice. O Edgar gosta muito de fazer isso com a gente. Mas é amoroso, é o toque amoroso, querido. São as minhas. Eu só falo porque são as minhas feridas também, viu? Senão eu nem perceberia, pode ter certeza disso. Tamo junto. Olha só, pessoal, a Vanessa Melo Van tá aqui com a gente, ela comentou que lindo esses exemplos. E estamos aqui pelo centro da Van, que só teve um probleminha com a câmera lá, coisas de internet, mas que estamos fazendo o centro aqui com eles, todos felizes e nos vinculando a isso mais. Esse centro que é de Fonte de Luz, Franco da Rocha, hein, pessoal? Franco da Rocha. E olha só que bonito, Edgar, aqui, quando ele fala assim, então, ó, ao final dessa frase, André chorava de emoção. Cara, deve ter sido muito bonito, muito profundo e verdadeiro. Nós já choramos várias vezes, Edgar. Enquanto os outros observavam a figura do Cristo, iluminada pelos clarões da lua, deixando entrever um amoroso sorriso. Então todos, impulsionados por soberana força interior, disseram quase a um só tempo, Senhor, seremos fiéis. Quem daqui, Edgar, nós estamos com 208 pessoas, ou equipamentos ligados, e mais 2 aqui na frente, 210, eu e você. Quem aqui poderia falar, Senhor, serei fiel? Será que alguém poderia já, meu? Eu tenho meio medo de falar que eu vou ser fiel e falar, vou testar. Não, então eu não vou ser fiel. Eu quero ser fiel naquele exemplo que o Edgar deu. Quando fizer calor em dezembro, eu não reclamo do calor.
Esse é o Vamos colocar, ó, coloquem na agenda, hein? Coloca na agenda para não esquecer. Ô, Edgar, você acredita em mim se eu disser que eu fazendo as minhas preces, eu falo, Senhor, busque dar situações em que eu melhore, mas pegue leve. Você acredita que eu peço o pegue leve? Claro. Claro, eu peço. Mas veja, não tem problema nenhum pedir. Eu quero melhorar, mas não vem com uma punhalada. E que pedido egoísta ou tosco, mas assim, ele sabe o que eu posso e não posso, e o que ele der, ele pegou extremamente leve, na medida certa para nossa melhora. Sim. Ele vai te atender. Ele vai pegar leve, mesmo que você não concorde. Mas, filho, eu peguei leve. Né? Eu peguei leve aquela vez. Você que não concordou, mas eu peguei leve. É verdade. Porque Deus tem senso de humor também, viu? Tem, lógico que tem, cara. Lógico que tem. Tudo que é criado na criação, eu acho que ele tem demais da parte boa. E o último parágrafo, pessoal, que é bem para todos nós, ó. Jesus, que deve estar fazendo isso agora, continuou a sorrir. Eu acho que o sorriso do mestre deve ser de reconhecimento, de compreensão. Edgar, você falou uma coisa antes, eu lembrei de novo agora. Às vezes não acontece com você assim, que nem eu vou jogar um joguinho de tabuleiro com o Henrique, com os sobrinhos. E eles não toleram certas coisas. Querem jogar com o botão vermelho. Aí briga pelo botãozinho vermelho. Nem começou a brincadeira, já tá. Aí então vai. E nós, que gostaríamos também, na época, de jogar com um botão ou de um jeito, a gente cede com uma alegria. Não, pode brincar você, agora é a vez dele. Não é compreensível que nós estamos já melhorando nesse entusiasmo que sentimos assim? Então imagine que conseguiremos fazer coisas maiores, e que os bons espíritos não estão enciumados, não estão assim, não, eles cedem, eles compreendem, eles permitem outro caminho, não, a vez dele agora, vamos ter um pouquinho de paciência, mas aproveite, e olha esse pensamento, essa mensagem, ó. Jesus continuou a sorrir, como quem sabia a intensidade da luta a ser travada, e conhecia a fragilidade das promessas humanas. Edgar, quando nós seremos fiéis, acho que Cristo falou assim, que bonito, meus irmãos, que sinceridade ingênua de vocês. Eu sei a luta ser travada, mas me alegra ver vocês assim. Mas não é tão fácil. Não. Ele estava eu nunca tinha percebido isso, mas ele estava praticamente antecipando o que ele disse a Pedro à frente. O homem é mais frágil que perverso. Filho, né? Então, assim, mas assim, é bonito mesmo, porque assim, é a criança que não, a gente pula o muro, e vai lá, não, a gente consegue. E você sabe que o muro é muito alto ainda para vocês. Né? É verdade. Mas na tentativa de pular o muro, na tentativa de fazer, a gente se fortalece e cresce. Né? Então, por isso que Jesus não desincentivou de forma alguma. Né? E fala assim, vamos juntos, eu ajudarei. Claro. Eu ajudarei. E está ajudando até hoje, Edgar. Nenhuma das ovelhas que o pai me confiou se perderá. Nossa. Você não acha bonito, Edgar, quando ele fala assim, ó, deixa eu me concentrar aqui, engolir mais firme, ele fala assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve e suave o meu fardo. Agora, aquele que crer em mim nunca andará em trevas. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que crê em mim e vive, terá a vida eterna. Cara, que frase forte do Cristo. Como ele era homem maravilhoso, cara. Como ele era Essas são as palavras que a gente tem que repetir incessantemente nas horas das grandes dificuldades. Essas são as palavras que a gente tem que falar em voz alta, se necessário for. Para que não saia jamais de nossas mentes. Jamais de nossas mentes. Né? De que é assim que é. Né? É assim que é. E que o Pai não deve e não tirará de nós os trabalhos que nos competem, né? Nos competem não porque a gente precisa fazer o trabalho para alguém, mas porque exatamente esses trabalhos nos trarão felicidade, irão construir dentro de nós. Se a gente acreditar nessa mecânica, a gente caminha com mais leveza, mais suavidade. Você falou, talvez, já sabendo, mas eu não acredito que lembrava exatamente do texto, mas exatamente o que Jesus continua falando aqui, ou o pensamento do Humberto.
Não esqueçam disso, por favor, pessoal. Não esqueça essa frase de Jesus. Não lembro, não foi de propósito. Não foi, né? E olha só o que ele fala. Entretanto, do coração dos apóstolos, jamais se apagou a lembrança daquela noite luminosa. Cara, e essa leitura, de novo, é outra noite luminosa, porque exato. Jesus está aqui falando com a gente. Está aqui com a gente, cara. Falando com a gente. É ele que disse no texto, para quem puder ouvir. Com o coração. Edgar, eu não sei, eu fico orgulhoso, no sentido bom do orgulho. Imagina assim, que o Cristo falou, o Edgar e o Tato vão fazer o estudo hoje do capítulo 6 do Boa Nova. Mande um acompanhá-los. Aí ele fala isso para Ismael fala isso para um outro, que fala isso para um outro, que vem falando, sei lá quantos passam, até chegar alguém e fala, tô aqui com vocês, meninos, amando daquele que encontrou Paulo na entrada de Damasco. Podem estudar. Nossa, Edgar, isso para mim é de uma grandeza, cara, para mim. Eu falo, meu, Senhor, eu não digo que não mereço porque vem das tuas palavras, das tuas ordens. Então eu aceito com toda a gratidão a companhia deste irmão aqui comigo e com o Edgar. E ele, então, não... Diga, querido. Não, termine. Não, você falou para mim, eu não pensava, eu não ia ler esse texto aqui. Vamos entender assim, não precisa conseguir ser tão fiel na dor, mas não esquece que Jesus falou pra gente isso. Ele está conosco, ele está com a gente, ele não esquece. Sim. O que eu ia dizer só, na sua belíssima colocação. Apuremos a sensibilidade do nosso coração e nós vamos perceber a presença de Jesus. Isso não é uma retórica religiosa barata. Não é não, Edgar. Né? Isso é acessível a cada um de nós. Veja, olha só o texto. Vinde a mim. A gente precisa ir. A gente precisa dar um passo. A gente precisa 1 milímetro de esforço precisa vir da nossa parte. O resto, o Pai nos agarrará e nos puxará, retirando do abismo da nossa cegueira. Né? Então, vamos fechar com essa emoção, né, Tato? Olha que pesado que o texto final. Humilhados e perseguidos, crucificados na dor e esfolados vivos, souberam ser fiéis através de todas as vicissitudes da natureza e transformando suas angústias e seus trabalhos num cântico de glorificação, sob a eterna inspiração do Mestre, renovaram a face do mundo. Sem dúvida. Por isso estamos aqui hoje. Exatamente. É por isso mesmo, porque tenho confiança, Edgar, que no seu íntimo, no seu coração, dói, ou assim, é frágil ou forte ao mesmo tempo, como é no meu, a lembrança de falar do Cristo, a oportunidade que ele concede de nós, tão pequenos ainda, falarmos em nome dele, e lutarmos, ele designar alguém para ficar conosco, e a gente poder compartilhar isso com esses irmãos e irmãs que estão conectados com a gente, sentindo que é verdade. Todos nós teremos dificuldades, pessoal, e veja como uma oportunidade de ser fiel a Deus. E ser fiel a Deus é aquilo, confiar, Ele está conosco, Jesus está comigo, me auxiliando na minha melhoria. A recompensa que eu vou ganhar por ser fiel é a minha lapidação, a minha melhora, a minha conquista em virtudes. Nunca o contrário, nunca vingas. E ele não veja o Pai como alguém que fica te fornecendo pedidos para alimentar um menino mimado. Veja aquele que educa a gente. É mudar a visão. Parece que, Edgar, quase todo o trabalho do Cristo no livro Boa Nova, quando os discípulos perguntavam para ele algo, era tentar de cara desconstruir uma ideia errada que eles faziam. Mestre, Deus ouve todas as nossas preces, porque ele fala, Pedro, Deus é criador do universo. Acredita mesmo que ele não seria capaz de ouvi-lo? Então, eu faço as suas palavras minhas, querido. Por favor, não esqueçam disso. Tenha como quase uma resposta automática. Aconteceu alguma coisa, estarei convosco até o fim dos dias. Desde o primeiro dia já estamos juntos. Não esqueçam de vocês. É só me procurar que estou por aqui. Cara, eu ficaria com você, Edgar, mais umas 4 horas e 19 minutos, cara. 19! Mas acho que a gente tem que parar. A gente já tem coisa bastante importante para pensar, né? Todos nós. Mas a gente volta domingo,
Não Vamos é? voltar domingo. Vamos fazer já o Domingo. convite, Edgar. É 19 horas? É 19 horas. É 19 horas domingo, tá? É 19 horas domingo? É 19 horas, sim. 19 horas 19 horas. domingo, a gente Ótimo. vai estar aqui. E com o Maurinho vai estar com a O gente. Maurinho vai estar muito melhor. Puxa, Ah, vai estar fantástico. bom, vai estar muito Vai estar bom. legal. Muito bem. Então Edgar, vamos guardar essa emoção. Eu que vou fazer a prece, Tato? você faz, querido, para a gente Tá bom. encerrar. Olha, quero agradecer muito a você, Tato, por assim, estarmos juntos. Nossa, parece que a gente começou faz 5 minutos, né? E faz a gente sair daqui diferente, pensativo, com leve também, na certeza de que se a gente olhar ali para o lado, a gente vai ver quem nos protege, quem nos ajuda a todo instante. Isso é para todos. Queria agradecer muito o convite da Vanessa, do Centro Fonte de Luz, lá de Franco da Rocha. Quem sabe um dia a gente conhece pessoalmente, mas, de certa forma, a gente deseja toda a luz dessa fonte de luz, toda a paz, aqueles corações que certamente labutam bastante lá pelo progresso de todos, pela melhoria de todos os corações que lá frequentam. Então vamos fechar os nossos olhos, mas abrir os nossos corações, para que os nossos corações, muito antes dos nossos olhos, percebam a presença do nosso Pai e do nosso Mestre carinhoso, sentinela de nossas vidas, soprando nos nossos ouvidos os caminhos mais fáceis, menos dolorosos, mais simples de serem trilhados por nós em nossas vidas. Obrigado, Mestre, pela multidão de convites, de lembretes, de chamados, de alertas que o Senhor coloca em cada uma de nossas vidas. Mas, considerando as nossas imensas deficiências, principalmente da vontade, toca os nossos corações, Mestre, profundamente, para que a gente desperte, enfim. Comece a despertar, pelo menos, para compreendermos que caminhando contigo, tudo fica simples, tudo fica de paz, tudo fica leve, tudo fica de alegria. Mesmo que o mundo ao nosso redor esteja desmoronando. O mundo verdadeiro permanecerá grandioso. Obrigado, Mestre, que os corações do Tato, da Thaís, de todo mundo, da Vanessa, de todo mundo que nos ouve, se encham de luz igualmente. Que assim seja. Que assim seja. Maravilha, amigão. Muito bom. Muito obrigado, querido. E eu fico muito honrado, Edgar, quando você... Tato, vamos fazer junto comigo uma palestra? Puxa vida, cara. Ai, Muito feliz, olha, amigão. por mim seriam todas. Eu também gostaria. É sempre muito bom. Muito obrigado, viu, Tato? Eu que agradeço. Para mim não é um pedido como o senhor Tato, posso passar e pegar um pouco de açúcar? Não, acabou aqui açúcar em casa, o mercado... Não é como esse pedido. Pedir para participar com você é mais do que acho que a matéria pode oferecer, diga, é mais. Estar junto. Seu coração é generoso, saiba disso. Viu? Que nada, amigão. A gente esqueceu de agradecer ao Leandro, que está nos bastidores. Todo mundo um dia vai conhecer o Leandro. Entendeu? Verdade. Ele é que nem aquele que trabalhava no Silvio Santos. Como que era? Que nunca aparecia. Não, que nunca aparecia. O Lombardi. O Leandro é o Lombardi. Ele faz tudo... Entendeu? Mas nunca aparece. Mas ele existe. Ele existe, o Leandro. É o Leandro. Obrigado, grande amigo, Leandro, grande trabalhador. É verdade, bem lembrado, Diga. Obrigado, Lê. Mesmo que prontamente se põe ao trabalho ali. Que você fala, pode fazer pra gente? Posso, claro. E às vezes eu tenho que insistir, Lê, você não tem nada. Porque às vezes ele tem algum compromisso, mas ele vai fazer um jeito de nos atender. Coração de servidor maravilhoso. Edgar, meu amado. Muito obrigado a todos. Domingo, então, tem mais, às 19 horas. Vem com a gente. Vai ser Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ai, meu Deus. Olha que força, cara. O que será que o mestre quer dizer com isso? Tchau, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Pode encerrar, Leandro.